Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Esse é o nosso terceiro encontro nessa nova jornada, estudando o Salmo 119, pois é, cantando o alfabeto. A gente está na terceira sessão dessa linda poesia, uma sessão que é iniciada por uma palavra que começa com a letra hebraica Gimel, e é por isso que eu quero convidar você, então, para voltar os seus olhos para o versículo 17, que é o versículo que inicia essa terceira sessão do Salmo 119, porque a gente vai ler até o versículo de número 24. Eu espero que você esteja bem, sua casa também, e que esse nosso encontro de hoje seja instrumento da graça e do amor de Jesus sobre a nossa vida. O texto diz assim, olha só: trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Tu repreendes os arrogantes, malditos os que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço aos teus estatutos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Palavra do Senhor. Mais uma sessão, como eu dizia ainda antes, do Salmo 119. Aqui o salmista faz um pedido a Deus logo de início. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Se você reparar desde as sessões anteriores, existe uma espécie de mescla aqui no tom dessa poesia entre o desejo sincero que o salmista tem de cumprir a lei, que ele reconhece como perfeita, como divina, como fonte de instrução para a vida, e a angústia de se ver na dificuldade de obedecer constantemente os mandamentos de Deus. Essa mescla de satisfação e angústia expressa muito bem a nossa jornada. Se por um lado nós sabemos que devemos cumprir os mandamentos de Deus porque eles são fonte de vida e de alegria e de renovo de forças para a nossa caminhada, por outro lado, todos nós sabemos ser muito difícil fazer valer dia após dia o nosso compromisso com os preceitos da palavra. E é por isso que entre esses suspiros de alegria aparecem algumas falas de angústia, de súplica, como essa: trata com bondade o teu servo, Senhor. Parece que nas entrelinhas o que o salmista está dizendo é assim: se por acaso eu falhar no cumprimento da tua lei, me ajude a viver com a tua misericórdia. Pois é, a gente precisa se lembrar disso. De um lado, o compromisso sério, o compromisso firme de fazermos valer os preceitos de Deus, que nós reconhecemos serem fonte de vida de qualidade para a gente. Por outro lado, uma espécie de complacência, de compreensão e de misericórdia no nosso olhar em relação a nós mesmos, em relação às outras pessoas, já que nós sabemos que nenhum de nós é um perfeito cumpridor da lei do Senhor. Então, às vezes, a gente começa o nosso dia fazendo exatamente essa oração: Senhor, me trate com bondade, tenha misericórdia. Ou como aquele publicano numa oração feita segundo a história contada por Jesus, que diante do templo não conseguia olhar para os céus, mas batia no peito, dizendo: sê propício a mim, eu que sou um homem pecador. Trate com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. E aí ele diz um negócio aqui que é muito bonito: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, não esconda de mim os teus mandamentos. Abre os meus olhos. Essa frase ela é carregada de uma simbologia que aponta para o fato de que na vida, mesmo com os olhos abertos e enxergando as coisas, a realidade, muitas vezes nós não conseguimos discernir os propósitos de Deus, os mistérios da vida. De forma que, não poucas vezes, cabe a mim e a você pedirmos a Deus para que abra os nossos olhos. Outros olhos, e não apenas estes, os olhos que nos fazem perceber aquilo
que às vezes mesmo com esses olhos abertos e com a visão sem estar comprometida, nós não conseguimos perceber. Eu leio essa frase do salmista e eu me lembro, por exemplo, de uma história que os evangelhos nos contam. De certa vez, quando Jesus atravessava uma cidade chamada Jericó, um homem que estava à beira do caminho e que vivia na rua dependendo da misericórdia, da generosidade e da esmola que outros davam a ele, quando ouve que é Jesus quem está passando, o Nazareno começa a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Esse texto é um texto interessante porque ele faz exatamente uma contraposição entre a condição daquele homem, que era cego, e o fato dele enxergar o que muita gente que via não conseguia enxergar. As pessoas olhavam para Jesus e muitas enxergavam em Jesus apenas um profeta, um homem sensível, um homem do bem. Outras, inclusive, tinham um olhar radicalmente diferente sobre Jesus. O viam como um problema a ser resolvido, um mal a ser extirpado. O fato é que Bartimeu, o homem que estava à beira do caminho, que era cego, conseguiu discernir, sem que tivesse essa visão que nós carregamos e que nos possibilita enxergar as coisas, ele conseguiu discernir que Jesus era o filho de Davi. Pois então, quando o salmista aqui ora dizendo: Deus, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, a sensação que eu tenho é que o que ele está pedindo é para que Deus nos dê discernimento, a capacidade de percebermos as coisas que estão para além das coisas, as realidades que estão para além das realidades. Sim, o mundo se faz de camadas. Aquilo que está na superfície muitas vezes só encobre o que está por detrás, por debaixo, muito mais profundo, muito mais potente. Há cascas que precisam ser quebradas, há tampas que precisam ser abertas, para que outras realidades sejam capazes de emergir, colocando diante dos nossos olhos muitas novas possibilidades de contemplação, de percepção, de compreensão. Abra os meus olhos, Senhor. Está aí uma oração linda para a gente fazer, que a gente aprende com o Salmo 119. Abra para que eu veja não apenas a tua lei, mas as maravilhas da tua lei. A lei está escrita. E se a gente consegue ler os seus enunciados, a gente consegue enxergar o que está ali. Mas as maravilhas da lei, elas têm a ver com aquilo que está por detrás do enunciado do texto, aquilo que só pode ser percebido na sensibilidade de um coração que busca compreender não apenas a letra, mas o espírito de cada palavra. A minha alma se consome de desejo perene das tuas ordenanças. Isso também é muito lindo. O salmista diz assim: eu sou consumido pelo lado de dentro, por esse desejo de fazer valer na minha vida os teus preceitos. E é por isso que ele se lembra dizendo assim: o Senhor repreende os arrogantes, malditos os que se desviam dos teus mandamentos. E faz um pedido a Deus, mais um: tira de mim a afronta e o desprezo, pois eu obedeço aos teus estatutos. Mais uma vez aqui o salmista nos apresenta essa realidade contraditória que é a realidade da alma humana. Se por um lado ele diz: a minha alma é consumida por esse desejo pelas tuas coisas, por aquilo que vem do alto. Por outro lado, ele admite que é possível que ele seja tomado pela afronta e pelo desejo, a ponto dele pedir: Senhor, tira isso de mim. Pois então, nós precisamos dar atenção a essas duas realidades que nos formam. O que um bispo de Edimburgo, Richard Holloway, resolveu chamar numa de suas obras de O Monstro e o Santo. A gente precisa atentar para esses dois fatos, que o apóstolo Paulo, na carta que escreve à comunidade da Galácia, chamou de as obras da carne e o fruto do Espírito, essa dualidade de natureza com a qual nós convivemos. Sim, nós que somos gente de fé, somos consumidos pelo desejo das coisas de Deus, mas muito facilmente podemos também fazer crescer dentro de nós a afronta e o desprezo, razão pela qual a nossa oração diante de Deus precisa ser: Pai, por favor, afaste de mim a afronta e afaste de mim também o desprezo, porque o que eu quero, o que eu desejo é obedecer os teus estatutos.
A gente sabe, irmãos e irmãs, que a vida não é feita apenas de bonança e de facilidade. E a gente sabe, inclusive, que procurar viver de acordo com os preceitos de Deus nos colocará em situações muito sensíveis e difíceis às vezes de serem saídas. Por exemplo, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, conversando com as multidões que o seguiam e sobretudo com os seus discípulos, certa feita disse assim: não se esqueçam, os falsos profetas que vieram antes de vocês, eles foram aplaudidos e louvados. Os profetas, em contrapartida, foram odiados e rejeitados. Por isso, considerem-se bem-aventurados sempre que vocês forem perseguidos por causa da justiça, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vocês. Com aquelas palavras, Jesus preparava os seus discípulos para o fato de que o seguimento à sua ética os colocaria em situações adversas. O seguimento à sua ética faria com que algumas pessoas, deliberada e intencionalmente, escolhessem se afastar de si. Os discípulos de Jesus perderiam oportunidades e possibilidades e não seriam bem-vindos em certos ciclos, em certas rodas, porque a ética de Jesus, ela pode ser carregada de muita beleza e de muita vida, mas ela causa também muita repulsa em certos ambientes. Muitos séculos antes de Jesus, o salmista, ao escrever essa canção, parece ter dado exatamente o mesmo conselho. Ele disse assim: mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer. Eles são os meus conselheiros. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: Senhor, mesmo que o meu desejo de alimentar não a afronta e o desprezo, mas o cumprimento e o compromisso com os teus decretos, mesmo que o meu desejo de alimentar o cumprimento e o compromisso com os teus decretos me custe oposição e resistência por parte dos poderosos dessa vida, que eu não me afaste da tua lei. Ainda que a palavra de Deus nos custe o desconvite, o desprazer e a falta de ambiente em algumas rodas, que na hora que a balança for pesar, a gente considere o fato de ser mais importante estarmos com a consciência tranquila quanto à verdade de que mais vale obedecermos a Deus do que nos ajustarmos a ambientes que, em sendo dos homens e nossos próprios naturalmente, nós reconhecemos não serem divinos porque são antagônicos aos princípios que nós acreditamos serem princípios para a vida. Sim, que na hora da balança a gente faça pesar mais o nosso desejo de agradarmos ao Eterno com uma consciência pura e tranquila. Que isso seja mais importante para a gente do que o aval, o aplauso e a companhia dos poderosos. Acho interessante o fato do salmista ilustrar esse dilema falando exatamente sobre a companhia dos poderosos. Sim, porque a companhia dos poderosos é muito sedutora e a oposição dos poderosos, ela é muito intimidadora. Os poderosos representam esse lugar de concentração de força para decidir futuro, presente, destino, mudar a realidade. De forma que aquilo que os poderosos fazem tem um peso muito grande sobre a vida das pessoas. O que o salmista diz é: ainda que os poderosos se levantem contra mim, que eu faça a sábia escolha de estar ao lado da tua palavra. E se os poderosos eram os meus conselheiros, mas agora, por esses motivos, eles se transformaram nos meus opositores, tudo bem, que os teus testemunhos sejam o meu prazer, que eles sejam a minha fonte de conselho. Pois é, o salmista encerra essa sessão dizendo: Pai, que ainda que eu perca os meus conselheiros, porque os poderosos, de onde vinham os meus conselhos, se levantaram agora contra mim em oposição. Que eu permaneça só, mas só tendo na tua palavra essa fonte de sabedoria que me orientará para a vida. Pois então, essa é, meu irmão, minha irmã, a terceira sessão
dessa linda canção. A terceira letra do alfabeto hebraico, Gimel, começa com um pedido da angústia da alma, quando a gente sabe que a gente não faz o que a gente devia. A gente suplica dizendo, me trate com bondade, Senhor. E na certeza de que a vida não se faz a partir apenas da compreensão dos enunciados literais, dos textos e dos tratados, a gente segue pedindo a Deus, por favor, abra os meus olhos para que eu possa perceber aquilo que está para além da letra. E sempre que a gente se deparar com a beleza de que a nossa alma deseja os preceitos de Deus, que isso não seja forte o suficiente para fazer a gente se esquecer de uma outra verdade, que é, dentro de nós ainda existe, mesmo assim, a possibilidade da gente alimentar a afronta e o desprezo. E é exatamente por isso, por essa compreensão dual, dessa complexidade que forma a nossa existência, que a nossa oração também precisa ser, Pai, me afasta da afronta e do desprezo, ainda que isso me custe a oposição dos poderosos, ainda que eu perca os meus conselheiros, que eu faça da Tua Palavra essa fonte inesgotável de sabedoria para a minha vida. Que Deus abençoe profundamente seu coração, sua casa, sua família, e que na próxima semana a gente se encontre mais uma vez para conversar sobre mais uma porção dessa linda e antiga canção do povo de Israel. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.